A Carla Andréia, de Orobó, lá no estado de Pernambuco, pergunta: padre, o que é ser radical na vocação? Bem, ser radical é estar na raiz, né? Radical, tudo aquilo que está diretamente ligado à raiz, isto é, está direto na fidelidade. A raiz, ela resguarda toda a memória da planta, é ela que dá o sustento para que a planta permaneça de pé. Então você ser radical é você estar nesta posição de firmeza, é como se nós pudéssemos dizer, quando eu sou radical, eu estou diretamente ligado à raiz, isto é, eu estou na coerência, estou buscando a coerência de uma realidade. O grande problema, Carla, é que nós associamos a palavra radicalidade com exagero, e não é por aí. Uma pessoa radical não é exagerada, uma pessoa radical ela é coerente. Como é que eu posso ser radical na minha fé? É eu sendo honesto com o processo da minha fé. Primeiramente, conhecendo, não é possível você ser cristão sem conhecer o conteúdo da sua fé. Por isso que o bom cristão é aquele que tem o hábito de fazer um estudo da palavra de Deus, de fazer o estudo da catequese católica, de teologia, por que não? De começar a avançar no conhecimento teológico. Claro, gente, tudo de acordo com as possibilidades da gente. Há pessoas que não têm muita instrução acadêmica para isso, mas vai absorvendo o que pode. Aqui no programa Direção Espiritual, quantas vezes nós fazemos do programa uma oportunidade para você se tornar radical? Mas radical no bom sentido, no verdadeiro sentido da palavra. Radical, às vezes, a gente escuta também como perigoso, né? Vou fazer um esporte radical. Não, não é por aí. Aqui, no contexto da nossa fé, ser radical, tanto na vocação quanto na fé, é você estar diretamente ligada às raízes que te sustentam. Então, eu vivo a radicalidade da minha fé no momento em que eu levo a sério os imperativos da minha fé. Então, acreditar em Jesus, e esse é o fundamental. Por exemplo, quando eu vivo a dinâmica do cristianismo em mim, eu preciso viver com radicalidade as escolhas de Jesus. Eu não tenho como ser cristão se eu não atualizo na minha vida as escolhas de Jesus. As pessoas que o jeito de viver de Jesus, o jeito de pensar de Jesus, o jeito de sentir de Jesus. Me recordo quando era criança, minha mãe nos ensinava essa jaculatória, né? Pedindo ao coração de Jesus que nos desse um coração semelhante ao dele. Veja bem você, que a metáfora do coração, né? O coração significa a totalidade da vida. Também é um erro a gente pensar que coração só está ligado ao que a gente sente. Não. O coração está diretamente ligado também ao que a gente pensa. Porque o sentimento, ele não é irracional. Ele tem razão nisso também. Claro que em muitos momentos a gente ama sem precisar ter razão. Mas a razão nos ajuda a compreender o sentimento. E às vezes até nos ajuda a amar de um jeito melhor. O livro Quem Me Roubou de Mim, por exemplo, é uma proposta racional para ajudar a viver o sentimento. É uma proposta de reflexão que nos faz pensar sobre as prisões dos afetos, para que pensando sobre elas a gente tenha condições de superá-las, e superando-as a gente possa viver com mais qualidade o amor que a gente ama. O amor que a gente ama e o amor que a gente recebe também. Então, como é que eu posso viver a radicalidade do Evangelho na minha vida? Quando eu começo a me instruir para que o Evangelho não tenha impedimentos dentro de mim. São muitos os impedimentos que nós colocamos para a manifestação de Deus em nós. Então, eu buscar a radicalidade da minha opção de vida, por exemplo, eu descobrir o específico da minha vida, aquilo que pede a minha vida, e eu começar a trabalhar isso todos os dias. Então, eu preciso ser radical como pai? Preciso. Eu preciso estar fundamentado no papel do pai. O que é o pai? Qual é a construção simbólica de significado do pai dentro da sociedade? O pai é aquele que faz isso, que faz aquilo. Pronto, cada um sabe a função que tem. Então, eu ser radical é eu estar diretamente ligado à urgência da minha postura. Então, veja bem que isso é muito positivo. Durante muito tempo, a gente teve uma associação muito direta, como eu dizia. Eu sou radical
quando eu sou... quando eu me fixo numa opinião e não quero mudar. Não, não é isso. Ser radical é você ser coerente. E a coerência muitas vezes passa também pelo contato com o outro que é diferente. Mesmo porque você só sabe que está incoerente quando você tem um contato com aquele que é coerente, né? Às vezes você precisa desse contato para você descobrir. A radicalidade, ela nos coloca numa postura de disposição constante. Não é fácil, eu sei que não é fácil ser radical, mas é o desafio de toda hora. Ninguém prometeu para nós que seria fácil. Ninguém nos disse que seria um mar de rosas. Mas nós estamos diante de um desafio que nós queremos viver. Nós estamos diante de uma realidade que nós precisamos assumir. Então você aí, com suas radicalidades, com suas situações em que você precisa ser radical, você vai descobrindo no dia a dia como fazer isso. São tantas coisas que ajudam, né, o processo da nossa radicalidade. Por exemplo, a reflexão que nós fazemos sobre o jeito como a gente vive. É importante que a gente sempre coloque diante de nós mesmos o que a gente tem escolhido, porque é diante dessas escolhas que você vai pensar se você está conseguindo ser radical. Será que o que você está escolhendo para a sua vida firma e ajuda a sua radicalidade, ou isso fragiliza a sua radicalidade? E por aí vai. Você vai descobrindo, você vai refletindo no seu dia a dia o que é que você está fazendo com as suas escolhas e como você está fazendo as suas escolhas. Elas fortalecem essa radicalidade ou não? E aí é um bom crivo para você poder saber esquecer.